forma que a gente acaba sempre gastando mais dinheiro é na hora que a gente vai atrás aí daquelas ofertas de frete grátis, se você gastar mais do que tanto. Uma das minhas últimas compras que acabou me interessando foi essa plaquinha aqui, né? Uma plaquinha daquele tipo Super Mini ou Mini com ESP32C3, onde ela tem de interessante aqui um pequeno display. Então eu comprei uma para completar o frete grátis, né? E brinquei um pouco. Vocês vão ver que eu tive algumas dificuldades, tem algumas surpresas com essa placa, mas eu gostei o suficiente e fiquei curioso, né? E acabei comprando depois mais duas de uma outra loja, né? Para ver se as plaquinhas eram iguais ou não. Então agora eu vou mostrar nesse vídeo, né? O que tem nessa placa, como é que é essa história desse mistério desse display e como é que a gente usa ela. Bem, vamos aqui ao unboxing, né? É um unboxing meio falso, porque eu já abri aqui, já testei. A primeira vez que eu comprei, né, que nem eu disse, eu comprei uma plaquinha. Então tá aqui, tem aqui um código aqui H11, não sei das tantas. E o que eu tenho aqui dentro é a plaquinha, nós já vamos ver com detalhes ela. E vem também os conectores aqui para serem soldados. Eu fiquei tão interessado nessa placa que eu comprei mais duas. E eu comprei numa outra loja para ver se vinha a mesma coisa ou se vinha algo diferente. Spoiler, no final das contas, nos meus testes pelo menos, foi tudo igual. Vem aqui o envelopinho, aqui o código é diferente, aqui aparece Small 38, né? Como eu disse, são duas plaquinhas. Aqui tem em cada saquinho, tem a plaquinha, uma espuminha para tentar proteger o display e os conectores. Então, tanto numa loja quanto na outra, o que veio foi praticamente o mesmo, e que nem eu disse, né, nos meus testes, o resultado foi o mesmo. Então tá aqui a plaquinha, né, com o zoom. O que a gente vê aqui desse lado, tá aqui o ESP32C3, tem aqui os componentes aí de costume, deve ter o regulador de tensão, né, para baixar dos 5 volts que vem pelo USB para 3,3, esse aqui deve ser o oscilador. Aqui nessa área, percebe que tem uma área mais ou menos separada do resto, que é a parte da antena, né? A gente já viu num outro vídeo que é importante não colocar nada embaixo aqui da antena, né? Então aqui é o conector USB, é um USB-C. Tem os dois botões de boot e reset, né? Aqui embaixo, aqui, eu peguei justo aqui, tá com proteção, tá ali a anteninha cerâmica. E aqui tem o display, né? Que é a parte mais interessante aí pra gente. Aqui dos lados, nesses conectores, tem os diversos sinais, né? Ela é parecida com aquelas outras placas Super Mini, placa Mini aí com ESP32C3 que a gente já viu antes, ok? E vamos começar dando uma olhada em alguns anúncios aqui na AliExpress, né? Que vai ver que a plaquinha, a foto pelo menos é igual em todos, a descrição varia um pouco, né? Não prestem muita atenção aqui nos preços, eu estou aqui no modo anônimo, então tudo aqui ele fala que é a oferta, a primeira compra. Então se você for acessar e você já tiver a compra, o preço provavelmente vai aparecer diferente. Então vamos lá, esse aqui é o primeiro, né? Então ele fala ESP32C3 OLED com display OLED de 4.2 polegadas, antena cerâmica, etc, né? Na hora que a gente for olhar aqui as especificações, ele tem aqui logo de cara, ele tem aqui um aviso que fala, olha, esse aviso é diferente de outros displays de 0.42 polegadas. O ponto inicial do display é não sei aonde, presta atenção antes de comprar, você não pode substituir diretamente outros displays. E aqui ele tem aqui um diagrama aqui diagrama não, né? Uma foto aqui da placa mostrando quais são os sinais que tem em cada pino. Ele fala aqui o tamanho das coisas, mais uma fotozinha, outra foto e acabou, né? Percebam que ele não falou praticamente nenhuma informação técnica aqui, né? O máximo ele fala é que ele é baseado no ESP32C3 FN4 FH4, né? Que são os que têm uma flash interna de 4 MB. Wi-Fi, Bluetooth. Fala só do display, ele fala 0,42 polegadas. Vamos olhar aqui outro anúncio, a mesma plaquinha, né? As fotos são diferentes. A descrição aqui é parecida. Vamos lá para as especificações. Especificações não fala muita coisa aqui. A especificação nunca tem nada de útil. Descrição.
Começa aqui o texto, é praticamente igual ao do outro, as dimensões, as conexões. Esse aqui tem até aqui um esquema, né, bem ilegível. Está aqui uma imagem dentro de outra imagem, então é meio difícil a gente pegar aqui, mas basicamente o que ele mostra aqui são as conexões. A parte de OLED ele mostra quais as conexões, quais sinais estão ligados no display, mas de novo aqui ele não fala nada sobre o display. Terceiro anúncio, vamos ver se terceira vez te dá mais sorte, né? Descrição, mais ou menos a mesma coisa. As especificações, aqui ele tem um texto longo, características, descrição, parâmetros. O que ele não fala também é nada muito sobre o display, né? Ele só fala aqui 0.42 polegadas. E acho que não fala mais nada aqui do display. A foto aqui até está mais bonitinha aqui, né? Mostrando aqui as conexões, os botões, etc. Como é que faz para carregar, isso, aquilo, outro. Tá? Aqui ele tem algumas características, né? Mas também não fala nada sobre o display. Acabou. Vamos para o quarto aqui. Esse quarto aqui, mesma descrição de sempre, a foto adicional, especificações, né? Então aqui tem uma introdução, parâmetros, nada sobre o display. Features, fala que tem um display, mas só fala 0,42 polegadas, né? Cuidado, mas também não está falando nada. Aqui o desenho, as conexões. Ele tem aqui um passo a passo de como é que você usaria a placa, né? Fala, pega a Arduino IDE, instala ali o suporte ao ESP32, certo? E depois ele fala para você abrir o da Hardware 685 Wi-Fi App OLED 1. Tá? Onde tem isso? Boa pergunta. Pode procurar na internet. Eu não achei, se alguém achar aí. Mas é só isso que ele fala aqui. Mais algumas fotos, um monte de foto, um monte de coisa. Mas percebam aí, né? 4 anúncios. Tem um deles falou 2 coisas básicas sobre o display. Qual é a resolução dele e qual é o controlador que é usado, né? Sem ter essas informações, fica difícil, né, a gente fazer algum software que utilize o display. Também não tem nenhum exemplo. O único que mencionava um exemplo, fala num arquivo aí que ninguém viu, ninguém já sabe. Bem, procurando um pouco aí, eu achei aqui um cara perguntando justamente isso. Ele falou, como é que eu uso esse display? Ele tentou aí usar o SSD 1306, né? Colocou aí algumas informações. Ele colocou aqui o tamanho de 72 por 40 e tentou aqui fazer aqui, ele está usando aqui o MicroPython, né? E falou, olha, na minha placa não funcionou nada, né? Bem, vamos ver aqui na minha placa. Então aqui está aqui a IDE que eu uso com o MicroPython, né? O Tony. Quem tiver curiosidade, como é que se instala o MicroPython, né? Você vem aqui, Options, tem aqui um lugar, instale ou atualiza. Aí você escolhe a porta onde ele está ligado. Tá? No caso aqui, o meu está ligado na COM 83. Em breve vamos fazer a comemoração do COM 100. Qual é a família? A família é ESP32C3. Qual é o variante? Eu vou escolher ExpressIF ESP32C3, que é o que ele vai pegar lá, o genérico. Certo? Versão, e aí é só clicar aqui no install. Não precisa nem apertar botão nenhum, nada disso. Para mim, só de apertar o install, já instalou lá direitinho a placa. Eventualmente, a sua placa você pode ter que apertar ali o botão de boot e dar o reset para ele garantir que ele está no modo de aceitar software. Bem, a minha placa aqui já está tudo certo. Uma coisa que eu percebi aqui, né, fazendo os testes, é que é importante eu partir da placa reiniciada, né? Desligar e ligar ela para ter certeza de que eu estou partindo da configuração vazia, digamos assim, do controlador, né? Porque se eu rodo um software, ele vai inicializar uma série de coisas do controlador. Na hora que o seu logo em seguida rodar outro software, pode ser que esteja faltando alguma inicialização, mas o que eu rodei antes inicializou, né? Então vamos tentar aqui primeiro esse cara aqui. Então tá aqui SSD 1306 72 por 40. Eu vou tentar rodar isso aqui. E funcionou. Beleza, apareceu aqui o texto. Tá aí o texto aparecendo. Tá tudo, parece razoavelmente boa. Eu vou desligar minha placa.
Ligar de novo antes que eu esqueça. Vamos reconectar. E vamos voltar lá e ver outras coisas que o pessoal falou, né? Isso para ele não, ele fala como se não tivesse funcionado, para mim funcionou direitinho. Aí tem esse outro que usou o SH1106 como controlador, botou o tamanho como 120 por 64. E tem uma outra pegadinha que a gente já vai ver já já. Vamos ver se vai funcionar. Então, esse aí é esse cara aqui, 128 por 64, o SH1106. Eu vou tentar rodar. Não apareceu nada. Uma coisa curiosa é se eu pegar, eu vou rodar aqui um software que eu sei que funciona. Vamos pegar lá o teste 01 de novo. Eu vou rodar. Está aqui o teste 01. Eu vou voltar lá para o teste 03. Vou rodar ele. E observe que agora apareceu alguma coisa aí na tela, né? Só que tem um detalhe. Se a gente olhar aqui, ele está escrevendo 4 textos e ali só está aparecendo 3. O que a gente conclui aí dessa questão do teste 1 e esse meu teste 3 aqui, né? Aparentemente faltou inicializar alguma coisa, né? Se a gente olhar aqui nos datasheets do SSD 1306 e do SH1106, a gente vai ver que eles são parecidos, mas são diferentes. Tem muitos comandos iguais, tem alguns comandos a mais, principalmente aí na parte de configuração. Então a conclusão que eu consigo tirar aqui desse primeiro teste, desses primeiros 2 testes, é que essa placa aqui tem algum controlador que é algo semelhante aí ao SSD 1306, ao SH11, porém, se eu usar esse código, esse driver aí do SH1106, não está rodando legal. Ele não está iniciando, tem alguma coisa que ele esqueceu de inicializar, não funcionou legal. Então a gente já viu esse código, a gente já viu esse aqui. Tem aqui um outro cara, eu não vou fazer isso aqui agora, porque isso aqui está feito para usar com o Arduino. Ele sugere usar a biblioteca U8G2, né? Porém, falando que é um SSD 1306, porém, o tamanho 7240. E aqui tem uma grande pegadinha que ele fala aqui no offset, vai ter que deslocar. Quer dizer, no fundo, o SSD 1306 ele é feito supondo uma tela de 128 por 64. Esse display só tem 72 por 40. A gente rodando os vários exemplos percebe que a resolução é essa, não tem ponto a mais que isso. A questão é onde é que está esses 72 por 40 dentro dos 128 por 64. Então aqui ele botou um 3012. Percebam que lá naquele outro código lá, ele tinha botado lá, começando no 3012. Então, bateu aí mais ou menos com o que está aqui. Porém, ele precisou usar aqui o 1306. Né? Com o outro lá, não, para mim, pelo menos nessa placa, não funcionou. Tem ainda aqui mais alguns caras falando outras coisas. De novo, o SH1106. Tamanho 128 por 64. Que é a mesma coisa que a gente fez aqui. E por último, aqui ele não menciona isso, mas procurando, eu achei uma coisa que está um pouco melhor, um GitHub, um cara que fez aí um driver específico para essa placa, onde ele partiu do driver do SSD 1306, e o que ele fala, olha, tem um offset de 28 pixels no X e 24 no Y. Esses números não batem exatamente com esses números que o cara estava falando aqui, né? E aqui ele estava falando em 3012, né? É estranho que aqui ele fez a conta com 132 por 64, né? É esquisito, né? Porque aqui é 128 por 64. De qualquer forma, o que eu posso dizer? Deixa eu limpar isso aqui. Vamos voltar lá.
Vamos reconectar. Se eu ver agora, esse cara aqui é esse cara aqui, teste 2. Esse aqui é o teste que ele fez, onde ele põe lá aqueles deslocamentos de 28 e 24. E esse cara aqui, na hora que eu rodo, vocês vão ver. A imagem está aí, está perfeita, está tudo direitinho, né? Então, desses testes aqui que eu fiz, o que a gente pode concluir, né? Aparentemente o controlador, se não for o SSD 306, é algo muito parecido. Você precisa mandar a iniciação do 1306 e precisa estar esse deslocamento aí, né? Do 28 no X e 24 no Y. É isso que está funcionando direito, né? É a tal história. Apesar da foto ser a mesma em todos os anúncios, pode ser que a placa, o display seja diferente, né? O cara montou, na hora que montou, comprou de outro fabricante o display e pode ter aí alguma diferença. O display pode usar um controlador diferente, pode ter alguma diferença. Então, não dá para eu garantir que isso aí vai funcionar com todas as placas. Mas, para fim das minhas brincadeiras, o que eu pretendo usar, basicamente, é a partir disso aqui. Quer dizer, é usando um driver de SSD 306, considerando que tem esse deslocamento de 28 por 24, e se a gente olhar aqui o código que ele está usando aqui, né, para fazer essa demonstração aqui, das primeiras coisas que ele faz é que desenhar um retângulo de 72 por 40. Se a gente olhar aqui o retângulo, tá ali, tá a tela inteira, né? Então, conclusão, estamos falando de um display que tem 72 pontos numa direção, 40 na outra. Bem, eu não gosto de mistérios, então resolvi dar uma olhada dentro aí do código para ver o que é diferente entre esses vários drivers aí que o pessoal fala para usar com a placa, né? Então o primeiro que eu estou olhando aqui é o SH1106, né? E ele na parcialização eu tive uma pequena surpresa. Tá? Deixa eu rolar aqui até a hora onde é que ele vai inicializar o display. O que ele faz? Ele dá um reset, preenche a memória com 0, e essa é a memória do lado do microcontrolador, copia do microcontrolador para o controlador do display e manda ligar. Ele não está dando nenhuma configuração especial, ele está mantendo tudo com a configuração default do controlador. No meu display, claramente, isso não funcionou legal, né? Ele não conseguiu apresentar a tela. Os outros dois que eu usei, né? Um é o SSD 1306 normal e o outro é a versão feita especificamente para essa placa, né? Então os dois, um partiu do outro, então aí acho que a melhor coisa para a gente ver é a gente comparar os dois módulos, né? Então aqui na direita está o módulo alterado, na esquerda é o módulo original. Então no módulo alterado ele colocou todo um cabeçalho aqui do início, falando, olha, eu parti daquele cara, e esse cara está feito especificamente para esse display aí dessa plaquinha SP32C3. Olhando aqui nos comentários, uma coisa que a gente vê, ele tirou fora um comando que tinha lá, esse set e ref select, e acrescentou algumas constantes. A primeira constante que tem aqui é a largura e a altura, né? Ele colocou 128, 104. Isso aqui, no fundo, é a largura da memória que tem no microcontrolador, da memória que vai ter lá no controlador do display. Não é o tamanho da imagem lá na tela. A gente já viu, aquilo lá é 72 por 40. E ele definiu também aqui os offsets. Tem um offset de 28 no X, horizontal, né? E o offset de 24 no Y, né? Na vertical. A parte da inicialização, né? Aqui ele tem uma inicialização bem mais completa, né? Ele vai inicializar vai mandar vários comandos para o controlador, uma coisa que o 1106 não fazia. O que ele mudou aqui, ele primeiro botou explicitamente em alguns casos que o valor era 0. Ele tirou aquele comando, né, do iref select, e foi só isso aí que ele mudou. Quer dizer, a única mudança realmente efetiva foi tirar esse comando, que ele, de novo, colocou explicitamente que está colocando aqui um 0. Ele tirou o comando de rotação. Na hora que ele vai copiar da memória do microcontrolador para a memória lá do controlador do display, ele parou de tratar o caso da largura não ser 128, né? No caso do original, se a largura não fosse 28, ele ia tentar centrar.
ele ia considerar que o offset ali, que a display estava centrado ali. Ele não está fazendo isso. O que ele vai fazer é lá adiante, onde ele vai pegar, tem toda a parte de inicialização. Na hora que ele vai inicializar, ele põe o tamanho e a largura fixa, né? O outro ele tinha como parâmetros a altura e a largura. E nos vários comandos que tem aí, ele vai pegar e vai somar no X o offset do X e no Y ele soma o offset do Y. Então, no fundo, ele está considerando que eu tenho uma imagem de tela completa aqui de 128 por 64. Aqui, dentro daqueles deslocamentos, é onde eu vou ter a telinha lá com os 72 por 40. Então, o que está fazendo aqui é só somar os offsets. Foi só isso que ele fez de diferente. Então, a conclusão que eu chego olhando esse código é que podemos assumir aí que o controlador usado nessa plaquinha, né, nesse display dessa plaquinha, é o controlador SSD 1306, porém tem que tomar esse cuidado de que a imagem que vai estar da tela, como a tela é menor do que a memória toda, né, ela está lá nessas posições com esses offsets aqui que ele determinou. Bem, então tá aí, né, a gente viu aí detalhes aí a respeito dessa placa, viu como é que a gente consegue usar o display, pelo menos dos modelos que eu tenho aqui na minha mão. A pergunta que vocês podem fazer é que tipo de projetos é interessante usar esse tipo de placa, né? Eu diria que não é pelo tamanho dela, quando é muito pequenininha, não é adequado para você fazer uma interface com o operador, mas ela é boa para fornecer aí pequenas informações de status. Você saber se ela conseguiu conectar na rede Wi-Fi, saber o IP que ela ganhou na rede Wi-Fi, mostrar uma data e hora, mostrar algum contador, alguma mensagem de erro ali mais importante, né? Então, para aqueles projetos, somente que você não está ligado no micro, né? Então não dá para dar ali um print para dizer alguma situação, esse display é muito útil, ok? Eu já vi alguns projetos por aí usando ele e espero também fazer os meus, né? Se você gostou dessa placa, né? Tem aí na descrição do vídeo os detalhes aí, né, de como é que você procura essa placa no AliExpress, o código que eu usei aí para teste, né? E coloquem aí nos comentários a experiência de vocês com esse tipo de placa, ok? Até o próximo vídeo.